Começando mais um Na Vitrine Podcast e hoje, Adriana, a gente tá com convidados. É a primeira vez que a gente vem. É a primeira vez, né? Que duas pessoas, fora a gente, ou seja, 4 pessoas, estão fazendo podcast. Isso é mesmo, é verdade. Estreia. A gente convidou outra dupla pra vir também um tempo atrás, mas infelizmente não deu certo, porque era pra ser eles, Adriana. Foi os primeiros, os felizardos. Que legal, muito bom. Posso apresentar? Pode apresentar, mano. Senhoras e senhores, é o seguinte, estamos com ele, o Fábio, que é técnico em enfermagem, gestor, responsável pelos pacientes da Good Cares. Eu espero ter falado correto. God Cares. Pai e esposo. E estamos com ela também, a Karen, que é administradora, ela fez administração, é formada em psicanálise e pós em neurociência. Mãe e esposa, afinal de contas, os dois é um casal. São casados. E tem os filhos, que é a Manu e o Miguel. Salva de palma, Karen e Fábio. Bate palma aí, Everton, também. A pergunta que não quer calar é: 2 casais trabalhando junto. Não, um Como só. que é? Não. Você tá botando aí você junto? 2 casais? 2 casais trabalhando Pô, junto. 2 casais? É um casal só aqui, pô. É, o casal. Tem pecador? É mesmo. Ele é romântico. Ele é romântico. Adriana é Corta essa romântico. parte. Corta não, vai. Aqui a gente não corta. Aqui não é novela. Fábio. Os dois trabalhando junto. E aí, como que é aí essa divisão aí entre vocês? Não é. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Trabalhar em. Você perguntou de casal. Sim. E eu já cumprimento um pouquinho a pergunta. Trabalhar em família não deve ser fácil. Mas vocês têm a experiência. Fala pra gente. Fala, Fábio. Fala, Karen. Quer comentar? Eu começo. Fica à vontade. É um aprendizado por dia. Eu acho que a gente já passou por vários desafios, né? Por poder trabalhar mesmo em família. Sim. E porque tem muito daquela coisa de intimidade, né? Então eu posso falar o que eu quiser. Correto. E é onde você acaba perdendo respeito. Acaba saindo o profissionalismo. E aí, às vezes, a forma de olhar, a forma de falar, não tem tanto limites ali. Então, a gente teve que aprender na raça mesmo, para poder virar e falar, até aqui você pode vir, daqui para cá você já não pode vir mais. Então, a gente teve que aprender a respeitar o outro, entender que, tipo assim, aqui eu não sou sua esposa, aqui você não é meu marido, que você não é minha mãe, aqui, né? Não, por conta justamente disso, para poder já começar a ter um respeito. Porque no começo, a cada reunião era um perrengue. E aí ou a gente fechava, ou a gente mudava e melhorava. E a gente optou em mudar e melhorar. Então, foram vários cursos, várias imersões, para cada um entender o seu posicionamento, cada um respeitar o espaço do outro. E aí conseguir fluir. Aí foi depois disso, porque é tudo em nós, né? Sim, correto. Foi depois disso que a gente começou a crescer. Porque até então a gente patinava. Perfeito. E pegando um gancho no que você está falando, eu também já trabalhei junto com a minha esposa. E a lição que eu tirei de tudo isso é que, ao lidar com outras pessoas, com colaboradores, com funcionários, quando você trabalha em família, tem determinadas coisas que você tem que falar, mas aí você vai ter que conviver, porque são famílias, não tem como você quebrar esse vínculo. E isso te dá uma percepção sobre o outro, sobre o ser humano, até melhor na hora de você gerir ali os seus colaboradores. Por quê? Porque você sabe que tem que ter paciência, porque às vezes às vezes a pessoa ela tá passando por um momento diferente do seu, ou o seu raciocínio tá lá na frente, o da outra pessoa não tá, então isso aí é muito importante. Para você, Fábio, como que foi aí tudo isso? Bom, para mim foi um pouquinho mais difícil, né? Por conta mesmo do ser muito individual, né? Eu sempre fui muito individualista nessa parte de ser tudo do meu jeito. Correto. E quando eu comecei a compartilhar isso com a Karen mesmo, foi difícil eu entender isso, né? Porque eu sempre trabalhei fora e para algum estabelecimento. E ali tinha regra, eu tinha que ser subordinado a uma coisa. Correto. A alguém, né? E quando eu saí de tudo isso e fui empreender, o que aconteceu? A Karen,
ela sempre estava comigo, tudo, mas eu tive que aprender a aceitar as coisas que ela falava, porque eram verdades, né? Então, assim, foi mais difícil para mim. Mas depois que eu comecei a respeitar cada um, como equipe, gestores, eu comecei a aprender. Até nisso. Aí você começa a virar um líder. Aquele que você lidera você, tá acima de você, não por um cargo, mas sim por experiência, né? Você começa a aprender a ter humildade. E você começa a virar um líder com excelência. Porque é muito fácil ter chefe hoje e líder. E eu comecei a ver isso, comecei a me transformar meu coração, minha mente, com os cursos também que a gente foi junto, aprendendo junto. Então, assim, foi tudo junto. Eu sempre sonhei a trabalhar junto com ela. Mas, né, nunca deu certo, eu nunca sabia que ia dar certo. Mas eu tinha esse bloqueio também. Porque, às vezes, por ser homem, tem que ser o cabeça e a mulher tem que estar ali do lado, só orientando, mas eu comecei a entender que os dois juntos poderiam formar o que formou hoje. Mas foi a partir do momento que eu comecei a ter humildade e coloquei isso em prática nos meus relacionamentos com as pessoas que trabalham para mim. Comecei a ser um líder. Perfeito. Entendeu? Comecei a ouvir mais, a saber entender mais, né? Comecei a liderar. Hoje lideramos aí 22 pessoas, né? Com muito carinho, com muita afinidade. A equipe melhorou bastante depois que nós melhoramos nossa relação interna. Começou a melhorar a relação externa. Você vê que isso é automático. Às vezes as pessoas elas têm a falsa impressão de que ser líder é mandar. Sou o cara, eu tenho que mandar e eu tenho que fazer o negócio acontecer. E não é. É muito pelo contrário. Ser líder é você pegar um problema e você vai resolver. Perfeito. É você estar à frente para resolver problemas e trazer todo mundo junto. Treinar todo mundo e estar ali, tô junto com você. Então, a gente foi tendo que construir essas coisas, né? Porque ele foi treinado para ser a parte operacional do negócio. Eu fui treinada para ser a parte administrativa do negócio. Então, o cabeça. Então, esse foi esse conflito que ele tinha na cabeça dele. Então, todas as vezes que eu instruía ele, porque eu fui treinada na administração, de administrar o negócio. Sim. E aí, eu sempre trabalhei nessa área, né? A maior parte do meu trabalho foi nessa área. E aí, quando eu instruía, às vezes ele falava, nossa, ela quer mandar. Ela quer ser a chefona. Não, a gente é parceiro. Tô te instruindo para que você se construa. Já que você quer um posicionamento, não é gostoso a parte administrativa. Você dorme pensando, você acorda pensando, sua cabeça frita o tempo inteiro, porque você precisa achar a solução daquilo, sem destruir tudo que você já construiu. Então, eu fui tendo que... Então, eu não tô tentando ser a melhor. Eu tô tentando fazer com que você assuma o papel de líder. Quer ser líder? Assuma. Tenha... neurônios para isso, porque vai fritar. E aí foi onde ele começou a baixar mesmo, entender que eu não estava sendo a rival dele, né? Eu tava ali para ajudar. E aí ele começou, não fala comigo hoje que eu não tô legal. Aí ele ficava assim, fazendo a mão na cabeça. O que foi, Fábio? Não quero conversar agora não. Porque ele viu que não é fácil administrar um negócio. As pessoas, elas querem entrar, mas tem que ter costa larga para isso, né? E é o que a gente vive. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem um negócio, vai ficar milionário, receba o milionário. E que você também seja próspero em abrir um negócio, mas que você tenha também capacidade para resolver vários problemas. Porque ter um negócio é isso, né? Resolver problemas. Até aproveitando esse que vocês falaram, muita gente não conhece, e é normal não conhecer aí da onde vocês vieram. Eu sei que vocês são herdeiros, a gente conhece, a Jaque tem muito dinheiro, e também Fazendas, hoje né, são empresários aí no ramo de prestação de serviço e no digital, que tem muito dinheiro, a gente sabe disso. Mas o legal é o seguinte, o pessoal que tá vendo a gente, que tá assistindo, poxa, qual que foi o começo da Karen? A Karen sempre foi essa empresária, o Fábio sempre foi esse empresário. E isso, vocês tocaram nesse assunto e é legal. Eu fiquei curioso, acredito que a nossa audiência também vai ficar curiosa. Então, Karen, antes, você já nasceu de família rica, já nasceu empresária? Conta um pouco dessa história pra gente, voltar um pouquinho para trás. Não, eu não nasci muito pelo contrário. Minha família, ela tem uma estrutura muito grande em amor, esbanjar amor. Mas em contrapartida, ela também era muito desestruturada em questão de como amar correto, né? Então, eu tive que desconstruir muita coisa na minha vida
para poder construir o processo que eu tô caminhando hoje. Então, uma das coisas que eu tive que desconstruir na minha vida era a parte que eu achava que eu não podia ser próspera financeiramente. Hoje eu falo entendendo isso. Mas antigamente eu não entendia. Eu me sabotava sem perceber que eu tava me sabotando. Então é a tal das crenças, né? O rico só é rico porque ou tá roubando, sim, ou tá traficando. Às vezes, na época que eu assistia a novela, o rico sempre era o que fazia maldade e o pobre era sempre o melhor. Então, eu tinha essa crença de que ser rico ou ser próspero financeiramente era ruim. Então, todos os lugares que eu caminhei, porque eu era sempre fui funcionária. Eu fiz a formação, mas eu sempre trabalhei para os outros. E todas as vezes que eu tinha uma promoção, acontecia alguma coisa para eu crescer, eu me sabotava. E ou eu pedia conta, ou eu causava alguma coisa ali dentro para eu me sentir mal e não querer ficar ali mais. E aí, quando eu descobri isso, que eu fui olhar para trás, eu falei, nossa, realmente. Todas as vezes que era para eu ser melhor, eu sempre me burlei. E aí, quando eu decidi olhar para mim e quebrar todas essas crenças, aí foi onde... porque eu tinha vários projetos, mas todos eles eu engavetava. Eu achava um problema... Outra sabotagem, né? Eu colocava um problema naquele projeto, não vai dar certo, engavetava. Também não vai dar certo, engavetava. Então, aí a gente... ele começou com esse projeto de querer... Ele já era funcionário, aí ele começou a cuidar das pessoas, só ele, aí ele viu que começou a procura aumentar, e aí eu fui ajudar um pouco, e só que todas as vezes eu falava, não vai dar certo, não vai dar certo, sabe? Esse negócio... Querer quebrar um negócio? Não vai dar certo, vamos parar. Aí aumentou a família ali para ajudar, aí que o negócio foi ficando cada vez pior. E aí eu falava, não vai dar certo de novo. Até que eu comecei a olhar para mim e fiz com que as coisas, contribuí com que as coisas elas crescessem, né? Mas não foi fácil, foi uma caminhada bem árdua, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que para uma pessoa alcançar o sucesso, ela precisa... o que ela precisa para ela poder entrar no caminho do sucesso e falar, cara, eu consegui me encontrar e achar. Você acha que o que mudou para você foi o quê? Foi você ter empreendido ou você ter mudado a sua mentalidade? Não, o que mudou para mim foi ter mudado a minha mentalidade. Porque que nem eu falei, eu tinha vários projetos em que eu engavetei. Por medo, por crenças erradas, por várias outras coisas, por traumas. E aí, só que todos eles eu joguei no lixo. Todos eles eu engavetei. E mesmo trabalhando para os outros, que eu tinha o potencial de crescimento, eu me burlava, eu me sabotava. Quando eu decidi olhar para mim e falar, tem alguma coisa de errada aqui. Tem coisas que eu penso que não tá legal, tem coisas que eu sinto que não é legal, eu preciso saber o que tá acontecendo aqui, nessa máquina. E aí foi onde eu fui descobrindo traumas, foi onde eu fui descobrindo medos. Aí eu fui eliminando cada um deles. Não foi também um processo fácil, mas foi possível. E aí depois que eu comecei a olhar para dentro de mim, que eu fui eliminando os medos, e aí eu fui permitindo. Não, a gente consegue. Não, agora a gente consegue isso aqui também. Não, agora a gente vai com isso aqui também. E aí foi onde a gente foi... Jamais, nunca a gente abriria um negócio com a mentalidade que eu tinha antes. Sim, perfeito. Então hoje não, hoje eu já tô me permitindo a me permitir. Fazer as coisas acontecerem. Se não der certo, tudo bem. Eu penso no fato de não dar certo, mas para uma solução. Se não der certo aqui, eu tenho essa solução. Não agora, se não der certo aqui, não vai dar certo, vou engavetar. Então agora a minha cabeça ela abriu mais. Eu sinto que são pensamentos mais saudáveis agora. Mas eu precisei olhar para mim. Perfeito, legal. E você, Fábio, você já tinha essa trava ou de querer crescer? Na verdade, você tinha essa vontade de crescer desde o começo, quando sim você trabalhava para outras pessoas. É que nessa área sua é difícil, cara. Eu quero escutar de você, na verdade. Como que foi esse começo teu? Bom, a minha mentalidade antigamente era soberba, né? Eu achava que trabalhar, ter um negócio, ganhar dinheiro, né? Acho que todo mundo, o pensamento de qualquer pessoa, primeiro, terceiro, segundo, é ganhar dinheiro. Mas você tem que entender o porquê, como fazer isso, né? Eu comecei isso em 2017, a Jaqueline, enfermeira, teve isso no coração dela, mas não
não colocou em prática isso. Até medo mesmo de começar. E eu automaticamente estava no meu coração fazer isso, mas com essas crenças, tá? De ganhar dinheiro. O que me instigou a fazer do nada? A vontade de ter mais paciente, de trabalhar nisso sozinho e ganhar dinheiro. Ganhar vantagem nisso. De cuidar não é vantagem. Eu falo assim, cuidar e ganhar só para você. Sim, correto. E sair de todas as empresas. Sair da Santa Casa, sair do EN, sair da Ultra Rádio, pedir conta. E fui trabalhar com 2 pacientes. Nessa época você trabalhava em 3 lugares. Isso. Tá? Saí em 2017, comecei em 2017, mas foi meio em outubro de 2017 que tudo começou. Eu sozinho aí, com a ajuda de alguns amigos que faziam alguns plantões. Aí isso foi caminhando, virou uma bola de neve e foi a primeira quebrada. Né? Eu quebrei financeiramente, quebrei o nome na época lá, CNPJ, a minha casa também, por conta disso, né? Vocês já eram casados? Já era casado, né? Você na área sua nessa área de saúde, já tinha começado a empreender na área de saúde, e no caso a Karen trabalhando para outras pessoas na área de administração. Eu tinha pedido a conta do meu trabalho. Ele já fazia esse, mais ou menos, que ele queria, mas avulso. Quando ele pediu a conta, eu desesperei, porque eu ainda não estava tratada também, né? Para falar, bora, vamos que a gente consegue. Sim. Não, me desesperei, me desestruturou muito, que foi onde quebrou, né? Porque não estava nem eu estruturado, nem ele estruturado. E você torcendo com aquele medo, né? Aquele medo exalando, aquele medo para ele. Você tá louco! E aí, você essa vai energia pedir a conta. Mas aí isso foi um processo, né? Aí ela ficou meio assustada no começo, da Santa Casa, que eu tinha 10 anos na Santa Casa, mais ou menos, né? Isso foi tudo um processo. Aí eu fui... ganhei dinheiro. Ganhei muito dinheiro, mas não vinha na mão. Eu gastava muito, porque não era um dinheiro próspero, né? Fazia por fazer e por ter algo em troca, né? Mas aí acontece, comecei a mudar a minha mente. Novamente, nós ficamos assim, passamos uma dificuldade. Aí eu voltei a trabalhar de novo as pessoas, CLT. Aí passando muitas coisas, de novo, tal, eu comecei a trabalhar, tava com o de Cares ainda, comecei a ter alguns pacientinhos ainda, e foi fluindo, 1, 2, 3, então era uma segunda renda. A Lord Cares sempre foi uma segunda renda. Aí eu fui fazer vários cursos, fui fazer algumas terapias com a minha terapeuta, tudo. Aí eu cheguei de viagem, tudo, fui falar com ela, eu tinha que dar plantão às 19 horas, isso foi em 2018, tá? 2020, antes da pandemia. Falou, Fábio, você tem tão persuasão aí em crescer tudo, né? E você trabalhando em 2, o que você quer? Você quer ficar trabalhando para as pessoas ou trabalhar para você? Gaste essa energia com a coisa que você tem na sua mão. Isso ativou meu cérebro. Ela fez virou a chave na minha cabeça. Quem falou isso? A terapeuta. A terapeuta, legal. Terapeuta uma frentona. E eu vejo o seu potencial. Eu vejo que você tem um potencial grande, né? Porque você gosta do que você faz. Isso é o mais importante. Você gosta do que você faz. Agora faz da maneira correta. Sai de tudo e vai investir em você, no que você gosta. Cara, eu vi assim, Pompeia assim e tal. Vim com uma sede, fui lá e pedi a conta. Todo mundo ficou, como assim? Como assim você pediu a conta? Não, tô saindo hoje. Consultou a esposa, né, cara? Jamais. Cheguei em casa. Vocês lembram a primeira pergunta que a gente fez? É fácil trabalhar com família? Ele pediu as contas, não consultou a esposa, é mais ou menos isso aí. Então... Mas foi uma coisa assim, mas virou a minha cabeça, né? Aí nós começamos novamente, um com o outro. Hoje nós estamos assim, tudo alinhado. Hoje tem uma equipe preparada. Hoje nós conseguimos separar, né? Cada um faz a sua parte, tem, né? Tem uma seriedade entre os 3. Né? Tem alguns conflitos do tempo, que a ideia não bate, é normal. Né? Eu acho isso normal, mas depois conversamos junto e cada um entende o seu lado. Né? Eu era o que mais fazia aí a intriga, né? Por ser mesmo... Eu queria sempre ser o cara ali que mandava em tudo. Né? Abrindo o coração no nosso Você podcast. acha, gente? Mas isso daí é Deus que mostra o arrependimento na vida. Mas aí depois que eu comecei a enxergar, né?
A gente começa a enxergar o potencial da não, mas é legal. ela por ser esposa, por ser a minha sócia também administrativa, e eu comecei a ver os lados bons dela. Aí eu comecei o quê? A investir nela. E quando você convive com uma pessoa que ela é mais inteligente que você, sabe ver outros olhos, você começa a retrair e começar a puxar a energia dela. Claro. Tá? E eu sou um cara assim, eu aprendo muito rápido. Comecei a puxar a energia positiva dela. Eu quero fazer de bom, eu comecei a puxar para mim. Aí comecei o quê? Hoje eu comecei a empreender melhor, a conversar melhor, a saber os riscos, ter mais pé no chão. Correto. Eu era muito aberto. Quero voar longe. Não, pera aí, aqui não, agora não. Agora não dá. Ela me trava muito, mas eu acho legal. Ela também acho legal também. Eu queria estar lá já, mas isso é um processo, né? Então, assim, ela vai me podando, mas também tem que passar por isso, né? E hoje é uma parceria muito boa, né? Tem a Jaque também, que é uma pessoa que está sempre comigo também. Hoje nós se une e fica forte. Hoje a união dos três precisa. Né? O maior vínculo com a Good Cares é ele e a minha mãe, que no caso a Jaque, que ele falou, é minha mãe, ela é enfermeira. Certo. Então, nós somos em abraço três. pra você, Jaque. A próxima vez a gente É porque a gente quer um programa só teu. A gente acha que você é só você. A gente trouxe os dois agora, tal, pra esquentar, mas é só você. Abraço, brincadeira à parte. Faltou Abraço. o brilho seu rosto aqui, É verdade. viu, Jaqueline? Mas ela é muito importante mesmo pra nós. E o vínculo é dos dois, porque os dois são enfermeiros, né? Então, eles regem ali um negócio, porque o nosso ramo é cuidados de pessoas doentes e idosos. Então, eles falam 90% do negócio ali, porque é disso, é sobre isso. Eu fico por trás. Então, às vezes eu faço reunião, a gente precisa alinhar isso. Aí eles ficam assim, ó. Então, é uma visão que eles não têm. Correto. E não teria nem por que fazer uma reunião para eles falarem para mim sobre os cuidados, porque eu vou ficar cri, né? Então, toda a parte de planejamento, de administração, finanças, eu faço e às vezes eu vou passar para eles falam assim, não tô entendendo nada. Tá certo? É assim? É assim. Então vai, então faz. E é o meu posicionamento também. Às vezes eu nem sei de pacientes, eu nem sei de cuidador, porque não vai adiantar eu saber. Então, foi importante. A gente saber que cada um no seu quadrado. Eles são muito essencial, muito. Sem eles, a empresa não funciona. E eu entendo também o meu grau de importância, porque precisa de um planejamento. Qual que é o seu plano de futuro, né? O que você tem, o que vocês têm em mente? Eu tenho em mente isso aqui. Esse é o nosso projeto para chegar até daqui 5 anos. Tá bom. Então, eu vou trabalhar mediante aquilo para que isso aconteça. A cabeça deles precisam fritar em como a gente vai melhorar aqui essa ferida. Como que a gente vai fazer esse paciente evoluir, crescer. Então, eles precisam gastar a energia deles para isso. Perfeito. Então, é muito importante ter exatamente cada um no seu lugar. Para que as coisas elas cresçam. Não dá para todo mundo fazer tudo, né? Muita energia, às vezes, gasta desnecessariamente. Se fosse para eu sair do meu ramo para poder ir cuidar do jeito que eles cuidam, isso aqui ia estar a desejar e eu não ia estar conseguindo fazer nem outro. E aí é onde a gente ia começar a definhar. Cada um entra com o seu talento, com a sua capacidade, né? Exatamente. Cada um e o legal é que vocês falando do começo, eu até anotei aqui, vocês, o que eu pude perceber é que vocês buscaram muito conhecimento. Exemplo, o Fábio falou que começou em 2017, correto? Já começou antes. A gente começou legal mesmo. Firme mesmo, com tudo bonitinho, regradinho, em 2017. Mas já começava antes. Já tava, acho que uns 4 anos antes, fazendo meio... eu fazia esporadicamente 2013, cuidados. Por aí. 2013, porque a gente tá no mercado, vai fazer 10 anos, né? Mais ou menos. Então, isso é de 2013 aí, pra mais, né? É. E isso que é o legal, vocês buscaram, e dá pra ver que vocês têm isso mesmo. Vocês sempre estão querendo melhorar, tá querendo inovar, tá? Não é à toa que a gente entrou com a parceria, porque, poxa, a gente sabe que não é fácil.
Vou começar algo novo. Eu vou começar no digital. Para muitas pessoas, eu, Adriano, a gente é um dos pontos que a gente trabalha na nossa empresa, é justamente administrar até a expectativa das pessoas. Cara, não é assim. Não é, vocês acabaram de falar. Hoje vocês vivem um momento legal e vai viver um momento muito bacana. Tem vários projetos que vocês vão falar nesse podcast. Só que foi 10 anos. Então, isso não é fácil, isso é doloroso e isso tem que ter conhecimento. Qual foi o conhecimento que vocês hoje, olhando para trás esses 10 anos, vocês falam, cara, isso aqui mudou. Eu sei que esse lado de parceria, esse lado de entender o lado bom um do outro, ajudou muito, cada um no seu quadrado, mas vamos se juntar para fazer algo grande. Mas nesse conhecimento de vocês, o que vocês veem, na opinião de vocês, o que fez uma grande diferença? Para mim foi uma autoconfiança. Se sentir confiável. Sentir que tá no caminho certo. Estudou para ter essa capacitação e essa formação. Seria isso? Eu vejo que, acho que foi com tudo. Estar junto, a cara do lado. Assim, quando ela tá perto de mim, eu sinto mais confiança, fico mais forte, porque eu sei que ela tá ali olhando. Ai, que declaração de amor. Alguns toques, assim, e tal, isso aqui. Então, a Karen pra mim hoje... Você tá lembrando que hoje é sexta-feira, hein? Então... Passou o dia dos namorados já. Mas eu, assim, pelo conhecimento que ela tem, isso acho que ajudou ela também a desenvolver o que ela tinha de bom nela. Despertou isso nela. Isso foi importante. Pra ela também, eu acho. Porque despertou dela uma coisa para ela se sentir também autoconfiança também em falar e também levar isso para nós, né? Incentiva a gente crescer, né? E hoje, estar ao lado dela, junto, fortalecida, Deus vem abençoando cada vez mais. Com certeza. Por conta da união mesmo. Mesmo dentro da empresa, né? A gente deve ter brinca, conversa, tudo, tem os momentos legais, né? Mas quando é pra falar sério, eu nunca levava a sério. E quando ela sentava na minha frente, parecia que ali era ali um poder muito grande. Ali, ó, é sério agora. Porque, assim, a gente gosta de tá sempre conversando, brincando, mas aqui agora é sério. Como vai ser? Despertou isso em mim. Quando é sério. Momento de brincar é brincar. Momento de se divertir. Agora é momento sério. O que a gente vai fazer? Como que vai evoluir? Aí minha mente tinha que trabalhar. Ó, faz isso aqui. Vamos montar isso aqui? Vamos. Mas e aí? Como que vai ser? Não, vai dar certo. Eu sempre tinha uma coisa. Eu nunca falei assim, não, nunca vai dar certo. Eu sempre tive um pensamento positivo. Não vai dar certo. Pode confiar. Porque eu tive com autoconfiança. Saí de todo lugar que eu tinha trabalhando. Eu saí fora. Eu tive autoconfiança depois de uma palavra. Sim. Uma coisa também que ela falou pra mim um dia que também minha mente virou a cabeça, né? Eu falei, Fábio, precisa fazer isso, tal, em casa, tal, não sei o quê. Ah, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu falei, mas aí, um pintor hoje, uma coisa que não precisa ter estudo hoje, faz bem feito, você que tem estudo, sabe o que é estudar, você não vai fazer bem feito, é se dedicar. Então, a autoconfiança e a dedicação e a constância fez nós estar aqui até hoje. Perfeito. Não desistir nunca. Né? Às vezes bate um pensamento por conta de algumas pessoas falarem e tal, não sei o quê. A pessoa vê o nosso fruto, mas não vê o que nós passamos lá atrás, raiz, né? Como que foi feito, como que foi o processo de estar aqui hoje. Tempo, né, Fábio? O tempo. Mas tudo é constância. Mas um lado do outro não teve mais desequilíbrio. Porque um estava caindo, o outro já levantava. Então ficou o equilíbrio total. Ficou a junção dos dois. Mais a Jaqueline também junto ali com a gente. Porque ela é muito sábia também nos cuidados. 30 anos aí já de enfermagem e tudo. Também foi muito essencial para isso tudo acontecer. Na parte de compromisso. Ela vai ver que ela não dorme, ela sempre está ali presente, né? No celular, resolvendo, ela me liga, precisa disso, que eu tô mais na rua, né? Fazer isso, tal. E ela é essencial. Ela é muito humana, a gente precisa dar uma segurada, porque ela, às vezes, acontecia, 4 horas da manhã, tem que levar um chocolate que o paciente tá com crise de ansiedade. Oi? Escuta, 4 horas da manhã. Não vou levar, não. Não, tem que levar sim. Ele tá com crise de ansiedade, tem que... E se você não levar, eu cato o carro aqui e eu levo. Aí e ela é nesse nível, assim. Tem que fazer, ela se rasga, ela se doa. Ela é muito. Só que, assim, às vezes ela acaba absorvendo pra ela a dor do outro. E não é legal. Então é onde a gente teve que ajudar ela a trabalhar e falar, olha, até aqui a gente consegue.
Às vezes a pessoa tá passando, a gente vai dar o nosso melhor, só que dentro do possível. Não faça o impossível, porque depois você que se machuca. Então a gente vai fazer, a gente vai dar o nosso melhor. É isso que a gente vende. Humanidade. Humanização. Só que tem que ter um limite. Porque às vezes ela ficava doente por absorver a doença do outro, né? Porque é muito coração, muito amor, assim. E não é algo negativo. É algo negativo porque às vezes a gente precisa trabalhar para ela não absorver. Mas é muito legal porque a gente acaba se doando de verdade, acaba tendo esse diferencial, né? Você tá cuidando como se fosse um ente seu. Então, isso ela tem muito que a gente às vezes precisa trabalhar muito na gente de ver ela se posicionando assim. Então, às vezes ela liga para ele e fala, corre lá. Aí ele fala, poxa, mas eu tô aqui com um paciente. Acabando esse paciente, você corre lá. Aí ele vai. Então é onde vai moldando um É o contato outro, 24 horas, né? Não para esse contato. E ela, por ser ela ter essa mente humana, né? Ela sente, né? Por ser mulher também, né? Sente uma coisa que nós homens é muito mecânico, né? Eu, na verdade, eu nunca fui mecânico no hospital. Sempre também vi a dor também. Mas hoje eu consigo ver os dois lados. E hoje ela tem essa parte humana que ele coloca pra mim, ó, faz isso, isso. Ela também gosta também de ela se sentir também ali presente. Ó, eu fiz, mas foi a ideia dela que foi. Não, ó, já deu certo a sua ideia e tal, não sei o que, foi legal. Né? E ela, complementando o verdade, outro, né? verdade. Tipo assim, você se sentir valorizado também é importante. Não, com certeza. Porque ela fica mais no celular. Às vezes ela acha que não tá sendo útil, você tá ali no celular ali, né? Mas quantos BO tem pra resolver ali rápido? Que eu não vi, ela vê. Tudo que eu não vejo, ela vê. Tudo que ela não vê, eu vejo. E tudo que já que não consegue ver, ela consegue enxergar. Perfeito. Então, vamos ver como que é o trio ficou bom? Quando teve a humildade entre os três. Saber se colocar. Isso, é assim, a gente ouve bastante, né, Felba? A gente conversa com bastante, né, empreendedores, empresários e tal. Eu nunca vi nenhuma pessoa se desenvolver em tantas áreas, de tantas formas, buscar conhecimento quando você começa a empreender. É totalmente, é surreal. Assim, quando você vai se empreender, eu acho que é de umas áreas assim que quando você vai pro lado do empreendedorismo, abrir um negócio e você, claro, né, você não foge daqueles problemas que vão vindo e vai buscando soluções, se reinventar e crescer, eu acho que é um dos lugares que mais gera desenvolvimento pessoal. Porque, cara, é impressionante, porque assim, a gente conversa com bastante pessoas, hoje a nossa conversa que a gente está tendo aqui, da forma que vocês estão falando, é isso que eu enxergo. Um negócio fez vocês desenvolver a capacidade de vocês três de uma forma extremamente tudo, que foi o quê? Através de um negócio. Às vezes vocês não tivessem esse negócio, vocês tivessem cada um na área de vocês, você não teria se desenvolvido tanto. Por quê? Porque é no momento que a corda estica que a gente começa a aprender. É só assim. É verdade. É muito legal. Foi diante disso daí que eu vi que eu tinha que trabalhar em minha autorresponsabilidade. Porque eu administrava a Good Cares na sala da minha casa. Então, quando a gente decidiu ter o escritório, então na sala da minha casa, 2 pacientes comportavam. Quando a gente decidiu ter escritório, aí você é forjado a ter que buscar mais pacientes, porque você tem muita responsabilidade ali nas suas costas. Então, enquanto eu estava na sala da minha casa, tanto faz. Tanto faz. Depois que a gente deu o passo, vamos, gente, vamos, tá bom. Porque ele e minha mãe, né, a Jaqueline, ela é do mesmo, eles são do mesmo nível. Vamos voar. Eles não pensam nas consequências, eles só vai. E eu já não, peraí, vamos analisar, vamos aqui dar uma segurada, vamos planejar e vamos fazer com responsabilidade. E aí, quando eu vi que dava pra ir, bora, vamos. E aí eu vi, nossa, você tem que levantar da cama. Não, você tem que se posicionar. Nossa, você tem que ir no banco, você tem que fazer um negócio, você tem que fazer um planejamento, você tem que... E aí isso foi me trazendo a questão de eu ter que entender que eu sou responsável pra poder fazer as coisas acontecerem. Lógico que não sozinha, né? Correto, eu sou dependente deles. Porque cada um no seu lado. Eu não faço sozinha, porque eu preciso deles para fazer a outra parte. Mas eu tenho que, ter o motivo de levantar e acordar.
né? Então, é justamente... Precisa ter um boleto, né? Um boleto, aquele. Precisa ter aquele boleto que só tem só o primeiro mês, Nossa! mas falta 11 pra terminar a pagar. Se fosse um só, né, cara? Nossa! Não, depois do primeiro vai vindo os outros. Né? Impostos, né? Que você olha e você fala, tá bom, Deus. Vou pagar muito além disso aqui ainda, em nome Tá certo, de Jesus. tá certo. Mas tudo é autorresponsabilidade, né? A gente precisa trazer. Porque a autorresponsabilidade faz a gente parar de ter aqueles mimimi. Ah, mas por quê? Ah, mas eu não fiz isso porque... Não fiz isso porque você foi irresponsável e ponto. Correto. Tem que fazer e acabou. Faça. Não faz. Sabe o que tem que fazer? Ah, mas é chato. É chato. O administrativo é chato. É terrível. Mas tem que fazer. Né? Uma frase que o Fábio vive falando. Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que é necessário. Então eu paro e falo, eu não quero. E ricos fazem... e ricos planejam antes de fazer. Olha, então eu já tô no caminho, hein? Da Eu já riqueza. Quer chegar? Tô no caminho da riqueza, porque eu gosto de um planejamento. Então, o que é legal entre a gente é justamente isso. Eu planejo, mas eu tenho uma trava no executar. Agora eles não, eles Soltou executam. Soltou na mão deles. Então, na hora que eu planejo, olha, gente, então a gente precisa, para dar um bom negócio, precisa fazer isso durante um ano, beleza? Beleza. Aí eles começam. Aí eu começo eu só cobro. Gente, e aí? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Vocês estão entendendo? Tem que fazer isso. Aí eles vão lá. E aí eles vão evoluindo. Então, dentro daquilo que a gente serve, a gente viu que a gente precisava de mão de obra. E foi muito legal porque a gente acaba abençoando famílias, né? Isso. Então, foi na pandemia que a gente cresceu. Porque a gente precisava... As pessoas não queriam mais sair de casa. Tinham medo por conta da pandemia. Então, era onde a gente entrava nos cuidados a domicílio. Porque aí eles não precisavam sair de casa. Só que foi crescendo e a gente viu que a gente precisava de mão de obra. Cadê mão de obra? Porque uma coisa é você ter técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Ou outra coisa, e trabalhar num hospital. Outra coisa é você usar todas essas ferramentas que você adquiriu, mas cuidar na casa. É completamente diferente. Sim. Porque aí entra o emocional, né? Não entra só o cuidado ali, pronto, vou pro próximo. Cuido ali, pronto, que no hospital geralmente é assim. Não, dentro da casa além do cuidado ali, tem o amor, tem a compreensão, tem a psicologia, tem, né, todo esse negócio. E aí foi onde a gente foi e viu que a gente precisava de mão de obra. Eu falei, então a gente precisa de mão de obra? Não tem? Então vamos treinar o povo, porque a gente precisa deles, e óbvio que eles também precisam da gente, né? Porque aí um vai abençoando o outro. E aí a gente entrou também com a parte de treinamento, para que a gente pudesse ter esses cuidados. Hoje só pro pessoal entender. Hoje vocês formam essas mãos de obras, então, exemplo, os seus colaboradores, eles passaram por um processo, um treinamento, se capacitaram na empresa de vocês ali, e aí essa parte de prestação de serviço que vocês fazem do cuidado, né, do cuidado do cuidado humanizado na casa das pessoas ali, levando esse conforto, né, para elas ali, ajudando os familiares, etc, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, quando tem um acamado ali. O Fábio, ele vai falar mais sobre isso pra gente. Como foi, o Fábio, essa, assim, deu esse start? Você falou, cara, eu preciso formar pessoas para que essas pessoas elas têm a responsabilidade de trabalhar da maneira correta. Porque a gente sabe também que o mercado, por exemplo, tem várias pessoas que se dizem que faz ali, né, que é técnico de enfermagem ou que é um cuidador de idoso, mas a gente sabe que às vezes faz coisas que ao invés de ajudar, atrapalha. E como que a Good Cares ela mudou isso e vem mudando isso? Então, quando nós começamos a ter o escritório, ficou muito melhor por conta disso. A gente começou a investir nessas pessoas, né? Lá mesmo em curso e também por telefone ali nos cuidados. E nós damos muita abertura para eles falar com a gente, não fazer as coisas sem ter conhecimento. Deu dúvida? Pergunta para nós. Assim, a maior dúvida hoje das pessoas, Fábio, é você que vai vir? Que você faz desse jeito, você faz assim, eu gosto do jeito que você faz. Acontece, as pessoas queriam só eu que fazia as coisas. Esse outro não quero não. Então eu comecei a fazer o quê? Gente, faz dessa maneira, que eles gostam mais. Conversar, passar confiança para a família e para o paciente. Se você for
essa confiança, eles vão se aliviar. E cuidado, para que o idoso confie em você, a família confie em você, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com eles, é conexão. É saber ouvir, fazer expressar, ver como é que é a linguagem de amor deles. Porque a família também tá passando por uma dificuldade emocional. De estar ali com o doente, entendeu? Então você precisa levar aquele alegria, levar que vai resolver. Hoje as pessoas não querem que ninguém cuide hoje. Ah, não, minha mãe cuidou de mim, eu preciso cuidar também dela. Mas ceder também é cuidar. Quando você cede isso a alguma pessoa, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, também é saber cuidar da maneira correta. Às vezes você está sufocando isso, vai cuidar, vai chegar uma hora que vai ficar, começar a viver a vida do paciente, vai começar a ficar com o emocional abalado, né? Sim. Então, assim, não é que você não está cuidando dela você mesmo, que você não está cuidando. Você está cedendo isso aos cuidados para sua mãe, para o doente que está precisando de cuidado, com excelência. Você vai lá visitar, você vai lá curtir sua mãe, curtir o seu tio, uma pessoa que estiver ali. Você vai levar mais amor, porque você está aliviado, está leve. E você vai levar alegria também. Você ficar ali, às vezes não é um cuidado mais, é um automático. Eu tenho que fazer porque ela fez por mim. A maior hoje dificuldade das pessoas contratar um serviço da gente é essa dúvida. É essa questão. Né? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque ela fez por mim. E não é assim. Pede isso. Uma pessoa que vai levar amor, vai cuidado, vai levar alegria. E você vai estar ali, olhando. Nossa, olha, minha mãe está bem. Como estou bem com a dor com a minha mãe. Aí você vai lá no final de semana. Ô, mãe, como você está? Tô bem, filho. Ô, mãe, também tô. Vamos conversar, vamos. Ah, vamos ali. E vive outra história. Vive momentos de felicidades, né? De Exatamente. alegria. É porque é terrível para a família o cuidar. É o que a gente vê sempre. A gente tá até com um projeto referente a isso, porque a gente vê exatamente isso. A família se desgasta demais cuidando. Por mais que ame, por mais que goste do doente ali, né? Da mãe, do pai, do filho. Mas é muito desgastante você cuidar de um doente todos os dias, 24 horas por dia. Mexe com a cabeça. Então, de repente, o seu emocional fica muito abalado. E aí é onde a gente tenta mostrar isso pra eles. E às vezes eles acham que, não, eu vou estar abrindo mão, então eu não vou estar amando mais. Então, se colocar uma pessoa aqui pra cuidar, eu não vou estar amando mais, eu vou estar abrindo mão. E não é assim, é exatamente isso que o Fábio falou. É poder colocar alguém pra fazer a parte mais desgastante. E quando você entra com amor. Você entra com, né, o diálogo. Tô aqui pra você, pra me doar o meu melhor pra você. Às vezes, se você tá tão cansado, com a mente tão cansada, você acaba sendo grosso, você acaba sendo ríspido. Entendi. E às vezes você fala, não, agora não, né, não sei o quê. Nossa, tô de saco cheio, tô cansado. Porque você realmente tá com a mente cansada. Sim. E ao invés de você dar o seu melhor, você acaba dando o pior. E sem perceber. Porque você tá desgastada. Então é isso que a gente tenta mostrar pra família. A gente vai fazer a parte grossa e você entra com o seu melhor. Né? Descansa, vai fazer o que você precisa fazer de resto, vai atrás de outras coisas, que também tem a parte burocrática, medicamento, consulta médica, essas coisas. E deixa que a gente faz aqui a parte grossa. E você vai ter todo o acesso de tudo aquilo que tá acontecendo. Pode ficar em paz, que aí você volta e dá o seu melhor. Lembrando, né, Karen, né, Fábio, que essa pessoa ela é capacitada, essa pessoa ela tem uma parte mental trabalhada e como a gente falou, a gente brincou no começo, poxa, a intimidade ela é muito boa, mas para outros lados, a gente às vezes acaba não tendo essa paciência toda, a questão do tempo, pô, eu tô lá, então quando eu contrato cuidadores, quando eu contrato um serviço especializado para isso, eu posso estar tocando minha vida de uma outra forma, que essa pessoa vai ter pessoas ali cuidando dela, e justamente, quando eu volto pra casa, realmente eu tô ali, às vezes, descansado, eu posso estar ali 100%. Imagina uma pessoa que ela vai ter que ficar dentro de casa, ela vai ter que ficar ali cuidando. Então o pai e a mãe não pode sair, o filho, ou a filha, ou um parente, quem for, não pode sair daquele lugar.
E você ainda. Aí você acaba ficando um prisioneiro, na melhor forma. Espero não estar sendo rude falando isso, mas você acaba sendo um prisioneiro da sua própria casa. Por isso que muitas das vezes acredito eu que aquele que cuida, que é o familiar, ele acaba ficando doente junto. Fica. Porque ele não tem vida. Fica. Cara, como eu queria jogar uma bola. Primeiro. Ou às vezes, que já Já aconteceu. aconteceu com a família. Teve algum caso? Teve um sim, caso. Já morreu antes do paciente, de tão desgastado Teve que um tava. caso que essa mulher me procurou um ano atrás. Assim, um ano atrás, isso foi em 2017. Ela me procurou um ano atrás pra cuidar. Eu falei assim, ó, pra você terceirizar isso, você tá cansado, você tá cuidando muito da sua mãe e tudo, e vai ficar desgastando. É perigoso você ficar nisso. É perigoso você ir primeiro que ela. Eu brinquei nisso, nem sabendo o que podia acontecer, né? E realmente aconteceu, cara. Ela teve uma tontura, caiu lá na casa lá, foi ver como ela não cuidava dela, tinha um tumor na cabeça, não cuidava, não tinha dores porque ela estava sempre ali agitada com a avó lá, com a mãe dela, cuidando, então não teve, ao momento que ela teve aquela tontura e caiu, foi investigar, é um aneurisma gigante na cabeça, foi e não voltou, né? Aí a família contratou nós para cuidar. E a família viu a importância, o cuidado. Ele está lá longe, olhar para a avó ficando melhor, ficando mais, né? Melhorou. Ela estava decaindo muito rápido, ela teve melhores, porque temos cuidados ali. Teve uma outra também que ela também passou por esse processo. Teve outra também. E também morreu primeiro que o próprio paciente. Você imagina? Porque também não olhava para ela, olhava só para o marido, que no caso era a esposa que cuidava do marido. E aí, de repente, também descobriu um câncer, mas já era tarde. Na verdade, descobriu o câncer depois que ela morreu, né? Que aí foram fazer E aí descobriram que ela tinha um câncer na cabeça e também morreu. Então, e fora os estados emocionais, né? Que também tem. Que é de todos. Isso é famílias, né? 100%. A família que cuida tá com o estado emocional muito abalado. Muito abalado. Inclusive, o paciente nem dá tanto trabalho. Às vezes, a família que tá tão desestruturada que é quem, às vezes, desestrutura um pouquinho no começo do nosso cuidado ali, porque aí depois que vê, fala, poxa, por que eu não descobri vocês antes? Se eu soubesse que era tão leve pra mim, seria tão melhor pra mim, eu teria colocado vocês antes. Mas depois que começa, assim, que nem você falou, vai dar uma volta e volta descansado, e aí depois desse processo que começa a pegar confiança e ver que o negócio realmente faz, que é muito bom, e aí volta e fala, eu deveria ter buscado vocês antes, porque foi um alívio. Porque nesse momento, né, cara, eu acredito assim, o paciente, quando ele chega nesse grau, ele já não tem muito tempo, né? Então, o tempo que ele tem ali, porque a saúde dele já tá ficando debilitada por causa da idade ou alguma coisa que aconteceu ali, a família, ela deveria simplesmente focar em estar próximo e curtir esse momento. Porque esse momento, ele tá se caminhando para se acabar, né? Então, é onde você se engana um pouco. No caso, óbvio, que tem essas situações. Briga. O negócio tem que ter briga. Isso mesmo, cara. Olha a polêmica. A polêmica. Agora, aí eu falei hoje ali, tava fazendo um trabalho, falei assim, o meu marketing é meio polêmico. Eu gosto, a gente... nosso, né, Adri? A gente é meio agressivo. Não. Briga agora, fala. Não, é só 50%. Mas a gente já teve vários pacientes, ainda tem, de que tava indo definhando para um possível óbito, em que quando a gente entrou, ele progrediu e melhorou. E não foi 1, 2, não, foram vários. Que quando a gente entrou com os cuidados, aí teve uma evolução. Aí começou a evoluir, teve um que ele tava pendendo também para óbito, e ele não falava, não andava, não só fazia as necessidades na fralda. E aí, de repente, quando a gente entrou com os cuidados, aí ele voltou a falar, ele voltou a comer, ele voltou a ir no banheiro. Ele mesmo, do nada, sentou assim, começou a tentar tirar a fralda. O que tá acontecendo? Vou no banheiro. Nossa, que legal. É atenção. A atenção, as pessoas falam muito assim, que a atenção não é válido, não é uma ponta na agulha, né? Mas a atenção é tudo.
E não foi um, foram vários que aconteceu isso. E a gente, assim, é gostoso porque isso alimenta a nossa alma. A gente vê que, poxa, evoluiu, né? Então, todas as vezes que chega um quadro pra gente e fala, ó, é irreversível, a gente para e fala, não, pra Deus nada é irreversível, né? Nada é Eu impossível. já falo com os médicos, né? Fabião, mas ó, doutor, aonde você colocar lá a mão em respirar, tem vida. Se tem vida ali, vai viver o melhor. Melhor. Assim, vamos batalhar, vamos lá, vamos dar amor, carinho, se não for ficar aqui, é porque Deus permitiu que ele fosse embora. Mas bem da gente, a gente vai cuidar, a gente vai amar. Né? Primeiramente, cuidar da família. Né? Chegar com o emocional muito bem preparado. Eu falo, o que mudou da Good Care dos cuidados hoje em casa foi questão de você preparar os seus cuidadores mentalmente. Primeira coisa, você saber cuidar do paciente, saber o que está doente hoje nele, qual é a doença que está, é Alzheimer, é Parkinson, é isso. Então vamos, o que é a doença, o que é os graus da doença, isso, o que pode acontecer, isso, pra você entender a doença. Quando você entende a doença, você respeita a doença e você olha o paciente, tá sabendo que ele pode ter alguns surtos, pode ter alguns mudanças de temperamento, e você tem esse jogo de cintura. Aí você conecta com o paciente, aí te respeita. Quando eu vou nas casas, eu chego com autoridade. Né? Às vezes até passa na minha cabeça, eu não posso errar. Eles confiam muito em mim. Eu não posso errar. Ah, mas eu trouxe uma solução, mas ó, não foi eu que trouxe, eu fui buscar. A gente acaba cuidando de todo mundo, né? Todo mundo. Do cuidador, eu lembro da dos família, médicos, do paciente. doutor, e aí, preciso disso aqui. Eu falo, mas onde você tá? Tô na minha casa. Doutor, eu preciso ver um rolê amanhã, não sei. Eu já li aqui, não entendi. Como que ia fazer? Eu falo, faz assim, sabe? Vai dar certo. Parece que é batata, cara. Ele tá na casa dele, comendo lá com a família, eu liguei pra ele. Mano, faz assim. Lá E eles atendem. Eles atendem ainda, né? Agradeço muito a Deus pelos médicos que é parceiro nosso, que sempre tá aí, me conhece, sempre me ajudando bastante, né? Isso é uma ajuda que é muito bem-vinda para nós, né? Como que a amizade é importante, né? Isso eu ganhei no hospital, ganhei meu espaço nos hospitais. Tem a amizade dos médicos, amizade de pessoas que são mais evoluídas do que eu, que aprendeu muito mais, né? Então você vai estar junto com as pessoas, assim, são a humildade deles, né? Todos os médicos que são humildes, que escutam a gente, que estão na linha de frente, né? Ali, eles são mais próximos. Atrai, né? Parece que a gente atrai os médicos que são coração mesmo. Eu não tô trabalhando por dinheiro, tô trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Atrai, né? Eles veem a evolução. Fábio, o que aconteceu? Doutor, é constância. Os médicos é não que a gente desistir. atrai. É falar assim, a língua, gente, tem muito poder. Quando chegou lá, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Se você não confiar, eu confio por mim e por você. Vai dar certo. Mas o médico já... Vai dar certo, vamos lá. E vive, mas deu 3 meses, vive 1 ano, 2 anos, 3 anos. Legal. E vive o melhor dele naquele momento. Não declara nada negativo em cima do paciente. Tudo por pior positivo. que você pensa. Tudo positivo. Nunca declara nada ali. Ah, mas não tem... Opa, só pensa. Declara o oposto. Vai conseguir, vai dar certo, você vai ficar bem, você vai ficar com o corpo mais tranquilo, vai ter um ótimo sono. Começa a declarar o que mesmo que seja o contrário, mas que seja positivo. Sempre positivo. Nada negativo. Menos que você olha pro paciente. Você olha assim e fala assim, nossa, a gente tem razão. Mas se você olha assim, não, vamos dar o nosso melhor. Né? Porque é Deus que é o dono de tudo, ele que decide a hora certa e o momento certo. Tá ali, por que o primeiro tá contando a gente, sabendo que o paciente tá indo em fase terminal, por que ele ligou pra gente? Pra qual finalidade? Pra fazer o que ele? Que os dias dele de tempo ali sejam dias maravilhosos, dias de conversa, às vezes tá ali assim, tô aqui, tal, se perder perdão pra um tal lugar, você escuta, fala uma palavra legal pra ele, ele declara, né? Então, tipo assim, Deus coloca nós em pacientes que são, assim, às vezes muito complexos e às vezes muito diferentes dos outros. Cada paciente é diferente do outro, cada um é diferente. Então, cada experiência... Eu, na verdade, no começo, eu não gostava de trabalhar em domicílio. Não, porque eu era só do hospital. Tive que aprender. Mas por quê? Porque o meu propósito era isso. Né? Cuidar em casa. Levar essa alegria, levar
essas coisas diferentes para os pacientes. Legal. Eu acho que cada hora que você bate aí, faz um... É? Briga. Mas agora, brincadeira à parte, eu falo, Karen, é o seguinte, assim, a gente se colocando no lugar do paciente, acredito eu que até o paciente, assim, às vezes ele fala assim, cara, às vezes ele pensando assim, pô, meu filho tá cuidando de mim, cara, eu tô dando trabalho pro meu filho, tô dando trabalho pra minha esposa. Às vezes ele não se sente bem nisso. Porque vamos ser sinceros, muitas das vezes que a gente não quer ser ajudado. Muitas das vezes a gente quer, pelo menos é o que eu penso, a gente quer mais ajudado do que ser ajudado. Então, quando você é ajudado, você também tem aquela parte de, poxa, cara, tô dando trabalho pro meu filho, tô dando pra minha cunhada, pra minha nora, no caso, tô dando trabalho. Então, acho que isso também pro paciente, creio que também não é legal. Imagina a gente sendo cuidado. Ninguém vai gostar, você não vai gostar de passar por aquela situação. Aí, no momento que chega uma pessoa de fora, não é seu filho, não é a sua cunhada, a sua nora, não é a sua mãe, não é. Eu acho que também isso aí pra ele falou, opa, agora já não tem essa carga emocional. E é isso que eu queria até perguntar pra você, cara, porque é o seguinte, como eu anotei aqui, você também vocês cuidam de pessoas e a sua primeira formação, acredito que foi administração, só que hoje você também tem esse lado seu humano, esse lado de cuidar de pessoas. E como surgiu isso? E se isso realmente é uma visão meio maluca ou realmente acontece? E acontece todos os parâmetros, né? Que nem o Fábio falou, cada casa é uma história, cada casa é um jeito. Mas o fato de poder cuidar de pessoas, da mente das pessoas, das emoções das pessoas, eu acho que ajudou muito a abranger essa nossa visão. Porque a gente tinha a visão dali, tudo bem que a gente entendia que existia um emocional. Mas às vezes a gente não tinha a visão da raiz do emocional, que às vezes é muito mais profunda do que a gente conseguia enxergar. E muitas vezes o paciente está vivendo o que está vivendo, que já também teve vários casos, porque não liberou um perdão. E aí tá lá, na cama, definhando cada vez mais. E a gente conseguir ter esse olhar de que a pessoa só se desprender, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, não tem problema você mostrar o seu amor ou liberar perdão para alguém, não vai te deixar frágil. Sim. Você só vai ficar cada vez mais forte, porque é isso que tá te puxando para baixo. E às vezes a gente ajudar a família quanto a isso, né, poder abrir a cabeça deles e ajudar eles a eles entenderem isso. Então, isso também tem ajudado a Good Cares ao fato de não olhar só carne e osso, mas olhar para dentro de cada um, né? Teve várias situações em que a maior parte da evolução que a gente teve, nesses pacientes que eu citei, que eles evoluíram, era justamente a gente olhar para dentro deles, ajudar eles a se olharem. E aí eles começaram a evoluir. Então, a gente teve um paciente, que no caso a gente deu alta, né? E que ele já, tudo que a gente precisava fazer para que ele evoluísse, crescesse, a gente fez. Só que a gente viu que ele estava dependendo de receber cada vez mais cuidados. Eu preciso ser servido, para me levar no banheiro, preciso ser servido para me dar comida. Então ele já começou a criar essa crença de que estava fácil para ele ser servido. Aí foi onde a gente entrou, a gente olhou e falou, não, você não precisa mais disso. O que você precisa é voltar a ter autoconfiança e crescer. Sai disso daí porque você já não precisa disso mais. Então aqui é você se posicionar, só falta o seu posicionamento. Levanta e anda, levanta e faz, porque a gente viu que ele era capaz de fazer. Só que ele não estava fazendo porque ele estava preso. Aquela dependência de alguém. Quando a gente saiu, hoje ele voltou a fazer o que ele tinha que fazer. Então, o olhar para dentro das pessoas ajuda a gente a ajudar eles a se romper. Então, está sendo muito, muito gratificante. Mas assim, não tem como eu falar assim, essa é a receita para todo mundo. Não, cada um tem uma história, né?
Cada um tem alguma coisa que aconteceu, e então você precisa olhar individualmente para cada um, para cada família, né? A gente infelizmente, a gente já pegou também famílias que às vezes, ao invés de cuidar, estava mais maltratando, Sim. então torcia para que o paciente morresse, e aí você via que, na verdade, nem era o fato da pessoa estar desejando a morte, era mais as dores referente àquela pessoa que falava mais alto. Então, você tem que poder conduzir, sabe, assim, para um liberar de perdão mesmo. Porque aí ajuda muito, muito a questão do vínculo e da questão dos humanos poderem prosperar e crescer e progredir, né? Isso é legal. Fábio, hoje quais são os serviços que vocês oferecem, né? Quais são as soluções que vocês trazem para a população, né, em geral, né? Porque a gente conhece, né, vocês, mas para quem ainda não conhece, gostaria de conhecer, ir lá na empresa, tomar um café, conversar, né? Depois eu vou fazer uma outra pergunta aqui para Karen de uma coisa que veio aqui Um na minha abacaxi cabeça. maravilhoso. Tá, Abacaxi. isso aí. Quais são os serviços que a empresa hoje oferece? Nós temos os cuidados hoje domiciliar com todos os horários que hoje tem 8 horas, 12 horas, 24 horas. Tem os cuidados também, que é os avulsos, né? Que são plantão avulso, tem os plantões nos hospitais. Tem agora, abrimos também outro pacote de pessoas que fazem a parte de banho, troca, medicações. Que fica Então você precisa ali, um exemplo, eu tenho um parente meu acamado, eu preciso ali dar um banho porque eu não consigo levantar, não tem ali a técnica, alguma coisa assim. Então vocês também oferecem esse tipo de serviço pontual? Tem sim, tem. Esses são os banhos com hora marcadas, né? Pode ser com banho seguido de troca, né? Então, assim, nós temos todos os pacotes completos hoje para quem consiga investir, né, nos planos avançados, que são os cuidadores que fiquem ali com o paciente a hora que você precisa. Tem também os pacotes mais básicos, que são a questão dos banhos esporádicos, né? Você consegue também investir nesse plano, né? Um plano com 4 visitas, 3 visitas, 2 visitas, 5 visitas no dia, para dar todo esse tipo de procedimento e cuidado. Hoje nós colocamos esse plano, hoje está sendo muito essencial. E eu vi que está sendo muito solicitado esse plano. E está sendo muito bem cuidado esse paciente, mesmo que não todos são acamados, né? Que são, esquece de tomar remédio, a gente vai lá, faz o monitoramento das medicações, às vezes é hipertenso, nós vamos lá, faz o monitoramento dessa pressão, faz um prontuário desse paciente, depois vai no médico, já tem tudo esse relatório certinho do paciente. Alguns têm outro tipo de problemas que também esquece também de fazer as coisas, né? Vamos lá, você já fez isso, fez aquilo. Então pega esse plano avulso aí nas casas, né? Que a gente também trabalha também com uma equipe aí de 12 horas aí fazendo esse tipo de cuidados. Legal. E Karen, e nessa parte mais mental, vocês já oferecem algum trabalho também? Nós oferecemos também. A gente faz questão da saúde emocional, cognitiva, então tem um trabalho muito legal com pacientes, principalmente os idosos, porque às vezes eles ficam em casa sozinho, ou a família, até mora com a família, mas às vezes a família vai trabalhar, e então a gente vai para poder ofertar o desenvolvimento mental. Motor e mental, para que eles não definham, sabe? Porque a gente entende que o nosso cérebro é a máquina para o corpo inteiro. E se a gente não trabalhar constantemente essa máquina, ela vai chegar uma hora que ela vai parar e vai definhar. Então a gente trabalha a questão de memória, cognição, coordenação. Então a gente faz todo esse trabalho. Então, independente de... geralmente é 1 hora por dia, né? Ou uma vez por semana, ou todos os dias. O bom quando é constante, porque quanto mais trabalha, mais melhor pro paciente para poder receber esse tipo de trabalho. Então a gente tá até com uma paciente que ela andava de muleta porque ela tinha passado por uma cirurgia porque tinha caído, né? E ela andava de muleta e tava ali cada vez mais querendo ficar quietinha na dela. Então, quando a gente entrou com esses serviços, eu não falava, pega a muleta, vamos dar uma volta. Eu falava, pega a Dona Maria, porque eu não queria fazer com que ela entendesse que ela precisava, que era dependente de uma muleta. Então, vai lá, pega a Dona Maria lá.
Hoje a senhora vai andar com a Dona Maria? Ah, hoje eu não tô afim de andar com a Dona Maria. E aí ela ia, começou, aí de repente não dou mais com a Dona Maria. E aí eu comecei a fazer os trabalhos com ela de mental, mas, né, de memória. E aí nesses trabalhos ela ficou muito empolgada. Ela, sabe assim, todos os dias ela ficava, hoje a gente vai fazer? Vamos fazer. Legal. Ah, então isso estimulava ela. Então ela não cozinhava mais, ela não andava sozinha mais. Ela começou a querer andar sozinha, ela voltou a querer cozinhar, ela voltou a andar, fazer todas as coisas dela. Então, esse trabalhar com eles. Teve um outro também que se desenvolveu, que eu tava ali olhando e de repente a esposa dele cantava músicas antigas no ouvido dele, que ele tava vegetando. E aí ela cantava músicas antigas, ele fazia assim com o olho. Eu falei, opa, peraí. Não é aí que eu vou pegar o negócio, né? Aí todos os dias eu falava pra ela, vai, canta essa música de novo. Canta aquela música de novo. Aí ela ia lá e cantava pra ele no ouvido dele, e de repente ele dava continuidade na música. Aí eu fui, peguei a mão dele, fazia alguns, né, rabiscos, ele ia lá e imitava. Então eu fui estimulando. De repente ele voltou a falar, Cara, ele nossa, voltava... Esse legal. paciente aí, eu vi um grande progresso desse paciente. que legal. E eu prometi pra esposa dele, eu falei, eu vou colocar o seu marido, sentar com você, ele vai te servir. Ah, Fábio, não vai ter jeito, não sei o quê. Você Porque os médicos falam, não ia ter jeito mais. Ele tava vegetando. E antes dela ir embora, Ele se alimentava por sonda. fez isso. Porque a Karen foi um trabalho fantástico com ele. Assim, de É muito desenvolvimento gostoso. terapêutico. Isso que é eu, muito gostoso você ver. que eu não sabia disso. Não é assim, grande coisa às vezes, né? Que nem esse foi grande coisa. A outra paciente também foi. Às vezes é um progresso pequenininho, mas teve uma paciente também que ela era acumuladora compulsiva. E de repente a gente foi fazendo um trabalho com ela também. Nossa, foi Ela cada voltou. história assim, surreal. E ela voltou, ela era bem agressiva por conta do quadro que ela tinha, mas ela voltava a falar e às vezes solicitava a minha mãe, Jaqueline, que era a Jaqueline. E ia lá, Jaqueline. Então, é único, cada um tem um estilo. Então, a gente tem esse tipo de coisa que a gente faz também. E a gente está até com um projeto social agora, de ir no CAPS, porque aqui em Marília tem um CAPS que fica os pacientes, a população, né, idosa, vai e fica um tempo lá todos os dias e depois vai embora para casa. E aí... Qual é o nome? Desculpa. Centro idoso? Centro-dia. 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 E aí a gente vai lá e faz esse trabalho mental de coordenação e de memória, memorização. A gente faz esse tipo de trabalho com eles lá. E quando a gente chega, a gente não começou faz muito tempo, não. E agora a gente chega e eles já falam, que Alegria. legal, vocês vieram. E é muito gratificante você poder dar esse tipo de coisa. E previne Alzheimer, previne demência, previne o fato do paciente regredir e ser acamado. Então, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora é de prevenção. Porque a gente viu que tem muitas pessoas acamadas hoje. Sim. Tem muitas. E é terrível o fato de que não é idoso. A gente tem muito paciente acamado novo. E, às vezes, por depressão, né, angústia, essas coisas que a gente não dá importância. Sim. E é acamado hoje. E então, aqui a gente tem esse paciente, a gente vai atender esse paciente, mas a gente também vai atender o paciente para prevenir para que não chegue aqui. Então, a gente também está ofertando esse tipo de prevenção mental, né, de coordenação, para que não definha. Para que tenha, até o final dos dias, perfeito. Assim, próxima perfeição, né? Sim. Ô, Karen, a pergunta, né, que na realidade era um pedido, né? Você teria alguma dica para você passar para as pessoas, né? Para que, um exemplo, alguma dica sobre mentalidade, sobre pensamento, sobre exercícios, o que faz, o que não fazer, para que não chegue nesse estágio? Porque depois que chega nesse estágio, pelo que você está falando, né? A prevenção, ela é importante, né? Então, assim, quais são as coisas que um familiar pode estar vendo ali e falar, ó, minha mãe, meu pai, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã que eu tô vendo que ele tá um pouco diferente, ele tá indo para esse caminho. Como que a família ela consegue identificar? Porque muitas vezes, não é nem que a família não quer, né? Às vezes na correria nossa do dia a dia, a gente sai para trabalhar cedo, volta,
aí uns são casados, têm filho, isso e aquilo, e muitas vezes a gente não tem um contato próximo ali, né? Queria ter mais contato, mas depois que casa a gente não consegue ter contato com o nosso pai e com a nossa mãe frequente ou com algum parente nosso ali, né? Tem alguma coisa que o familiar, com um amigo, uma pessoa pode estar olhando e notando, você falar, ó, se fizer isso aqui, perceber que tá assim, é melhor ir procurar e você dar uma direção para essas pessoas? Tem. Às vezes a gente acha que a gente ficar com o nosso dia inteiro com a pessoa é a gente dar o nosso melhor, e não é. Às vezes meia hora de atenção é essencial para você poder conseguir ver algo que pode estar diferente. Então, às vezes o que a gente vê é mais a irritabilidade. Ela não era tão irritada assim, de repente está ficando muito irritada. Esse já é um primeiro indício de um possível Alzheimer ou uma possível demência. Nossa. Então, com mudança de comportamento, não era desse jeito. E de repente tá dormindo demais. Tá irritado demais. Deixou de comer. Esqueceu de tomar o remédio. Do nada esqueceu o fogão ligado. Poucas vezes é bom começar a voltar os olhos, poder investigar e ver que está tudo bem. Às vezes pode ser depressão, às vezes pode ser ansiedade, às vezes pode ser demência, Alzheimer, pode ser milhares de outras coisas, como também pode não ser. Mas é melhor a gente pecar investigando do que não investigando. E de repente você vai ver, a pessoa já entrou na doença e não tem mais reversão, né? E para prevenir é poder entender que, primeiro, nossa mente mente. Então, eu vou dormir todos os dias porque é bom. Não. O que está acontecendo? Eu tô sentindo uma coisinha chata, mas é normal, todo mundo sente. Não. O que está acontecendo? A gente poder dar uma certa importância para coisas que a gente acha normal, né? Deixei de comer, deixei de beber água, mas é porque assim, é normal, acontece. Não, não acontece. Então, a gente poder dar essas importâncias para essas coisas. E a prevenção, nada mais pode ser até clichê, mas fazer exercício físico, ter alimentação saudável, isso deixa a gente ativa neurônios e faz com que estimulam hormônios positivos para o nosso corpo. Correto. Então a gente precisa fazer essas coisas de inicial. É obrigação fazer isso se a gente quer que essa máquina funcione bem. E depois com os estímulos, né? Estímulos de memória, estímulos de coordenação, estímulos de... Tem milhares de estímulos que a gente pode desenvolver no dia a dia para poder fazer com que a gente previna uma doença grave, talvez. Eu não tenho tempo de cuidar do meu pai e da minha mãe se de repente ficar acamado. Então, gaste o seu tempo prevenindo. Perfeito. Você não tem tempo para poder... Não tem tempo e às vezes não tem psicológico para poder cuidar de alguém assim, porque é terrível. Então, invista em prevenção. Perfeito. Você, Fábio, teria alguma dica para dar também para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, e já tá chegando... Porque às vezes a gente fala do familiar, mas às vezes é falar para a pessoa mesmo, está chegando uma certa idade e, poxa, como a Karen mesmo falou, e eu gostei muito, eu também falo muito isso, que é máquina, a gente tem que cuidar da máquina, tem que fazer a máquina, o movimento, o andar, eu acho que isso é fundamental. Mas essa pessoa também, ela começar a se olhar melhor e falar, pô, cuida nisso, cuida aí, o que você acha? A prevenção, que a gente falou, é importante, né? Não esperar chegar num grau elevado para depois você investir em cuidados. Tem que investir antes nisso. Você viu que está tendo alguns sinais, invista. Se você não pode estar junto, leva no centro dia, veste na gente. Fábio, preciso de 4 horas, 5 horas para ficar ali com a minha mãe, ficar ali com meu pai. Foi um trabalho terapêutico com eles, tudo ali. Vai ficar junto, porque a atenção junto melhora. Fazer uma caminhada, né? Fazer um jogo, jogar um dominó, né? Então isso é importante, ele não vai ter tempo vazio, porque o que acontece, chega na casa do idoso, tá sozinho, tá sentado, sem um som na casa, sem uma televisão ligada, tá ali, no mapa. Tá fazendo o quê? Então você imagina a mente dele. Os neurônios vão morrer. O que eles vão sentir ali? Sentir ali o quê? Quem cuida dele? Ele vai sentir, né? Tô abandonado, tô isso, aquilo, porque a família está trabalhando. E para a família, ele tá bem. Porque ele não reclama, ele não fala nada de que tá ruim, tá bem. Tem comidinha para ele comer, tem coisas que eu levo lá comida porque ele gosta de comer, levo doce que ele gosta de comer. Então, assim, terceiriza para essa parte, né? Mas idoso precisa de atenção. Atenção, compreensão, estar ali junto com ele. Um som, levar ele para sair um pouco de casa. Investe algumas horas.
3 horinhas de terapia, 1 horinha de terapia Uma horinha por dia. 1 horinha. Que custa 1 horinha? Se investir um tempo ele fazer uma coisa diferente. Vocês já viram aqueles vídeos da agora tem idoso bombado? Idoso bombado. Vocês já viram? Não. Musculoso, idosa e idoso musculoso. E aí você senta pra conversar com eles, é uma cabeça que parece que você fala, meu, Tá vendo? tá melhor que a minha. É. Porque eles estimula os neurônios, se a gente não trabalha ali, eles vão definhando e vai. O idoso geralmente já tem a tendência, né, de perder agilidade, o raciocínio fica um pouco mais lento. Mas se você trabalha, a nossa cabeça, ela tem neuroplasticidade, ela aprende muito, muito, se a gente coloca estímulos corretos. Correto. Então, por isso que a gente às vezes vê uma pessoa sem braço que pinta. Esses dias a gente viu um vídeo de um rapaz sem braço que é barbeiro. Cortando Nenhum cabelo, dos dois cara. do braço, cortando Só tem só os cabelo. tocos. Por quê? Ó, fantástico, cara. É demais. Entende? E Ó, tem. Aí eu vejo assim, nossa, eu reclamo tantas vezes, né? Que eu tenho meus braços, tô aqui com dor e tal, não sei o quê. Então, assim, invista mesmo nessa As parte. pessoas não têm perna, não têm braço, e tá palestrando ali, tá com aquela empolgação de falar. Por quê? Por conta da neuroplasticidade no cérebro. E a neuroplasticidade não tem um momento que falar, "Não, agora não progride mais." Progride. Não é com aquela constância de uma criança. Vai diminuindo a potência, mas não para. Sempre tá progredindo, sempre tá fazendo, sempre tá aprendendo. Então, teve uma idosa que eu ia fazer esses trabalhos, e aí eu chegava todos os dias, né? Bom dia! E abria a porta. E às vezes ela até fazia assim, bom dia, bom dia. Aí hoje eu fui visitar ela, né? Porque ela foi para São Paulo, passar nos médicos, então tá fazendo uns tratamentos de uma doença que apareceu agora. Então ela tá nessa investigação e se preparando para poder fazer a cirurgia. E eu abri exatamente do mesmo jeito. Falei, bom dia! Ela olhou e falou, ai, que saudade que eu tava desse bom dia. Legal. Então, Sem chorar, hein? Às vezes a pessoa fala assim, ai, não aprende mais. Ela estava com saudade do meu bom dia só. Ela falou, o que a gente vai fazer? Às vezes aí eu tava conversando com ela, aí eu dei risada, ela falou, eu também tava com saudade dessa risada. Que legal. Então, olha como ainda tem memória, ainda tem aprendizagem, então Ainda tem vida, tem né? vida, meu. Então, vamos investir nessa vida que tem aí dentro. Então, os trabalhos que a gente tava fazendo, ela olhou e falou, não vou conseguir. Vai sim. Aí ela foi, poxa, eu consegui no final. Ah, então, lá no CRAS, também Centro-dia. no Centro-dia tinha alguns idosos que eu fui fazer uma jogada de dominó com eles, eles falaram, mas não sei jogar. Não sabe, mas vai aprender. Não, ixi, não dá pra aprender mais. Dá sim, é só querer. Aí fui na segunda rodada, poxa, eu ganhei. Ah, nossa, isso aqui é fácil. Nossa, eu consegui, não sei o que. Eu falei, e aí? Consegui, eu aprendi. Legal. Então, por quê? É só contar ali, né? Sabe, você ter Sim, paciência. sim. Ah, não vou conseguir, não fazer forçado, não, fazer gostoso, sabe assim, fazer como se fosse mesmo uma brincadeira e fluir e tirar deles o melhor que eles têm, Perfeito. né? Mesmo no grau talvez menor, mas ainda tem, sabe assim? Então realmente a pessoa não tá afim de investir em doença, em medicamento, invista em prevenção. Então, a gente faz esses 2 tipos de trabalho. É prevenir e cuidar depois que já deu ruim, né? Ou seja, vocês tanto faz a parte, pô, não vão falar que não se cuidou tão bem, vocês cuidam também, e vocês também ajudam nessa parte de, cara, vamos fazer a prevenção, vamos cuidar da parte psicológica, parte mental, isso é muito legal. E o pós também, viu? Eu posso também. Pós também. Quando você recebe algo da gente, tá bem, ele vai visitar, aí, tá tudo bem mesmo? E vê que tá Vocês fazem essa visita também. É importante, porque assim, pra ele sentir que a gente não... Você acaba pegando amor, né? Não tava ali só porque tava recebendo. Só porque tava doente. Ou recebendo alguma coisa por isso. Porque é trabalho, né? Mas a gente vai no pós visitar. Você acaba Eu mesmo pegando assim, eu amor saio da minha pelo casa, não preciso nem tomar café, nem almoçar, se eu não quiser, nem jantar. E você vai passando na Eles fazem mesa pra receber Chego ele. na mesa lá, eu tenho café aqui. Eu já comi café. Não, vai tomar café, que você vem na minha casa. Aí vem com a xicrinha assim, ó. Pra tomar um café. Aí, tem um pão com mortadela, eu sei que você gosta, pode comer. Não quero não, vai comer. Aí você tá de um, vai para outro. Fábio, fiz o seu arroz doce que você gosta, tá aqui. Quando não chega com presente, né? Você entendeu? Aí você vai no outra legal, noite. cara. Você pega amor, você pega Fábio, eu fiz o pão que você gosta. Pão feito em casa, recheado. Nossa. Já tá quentinho, cortado. Ó, a chiquinha tá aqui, ó.
Ó, e tem coca lá, se você quiser. Quem aguenta, Fábio? Fala pra mim, quem aguenta? Então, se você imagina... Ele falou, entrou no carro hoje, virou e falou assim, como que eu vou emagrecer Como desse que- jeito? Tá vendo? Então, assim, esse é gostoso. É. O maior de tudo é pôr em destaque hoje com a empresa, né? Está sustentando. O que sustenta essa empresa hoje? É a valorização dessas pessoas que valorizam a gente. Senão, pra que ficar? É isso que estimula a gente a crescer mais, estar nisso, para buscar pessoas que mais precisam. E, Deus, dê mais pessoas que eu possa ajudar Sim. nessa parte, porque é necessário. Tem família que o idoso já morreu e a família continua mandando Fica mensagem pra gente ligando. como amizade. Cara, que legal. É o pós é tudo. Isso que hoje nós, como Gold Cares, é gostoso sentir esse carinho. E faz nós ser sustentado, é isso. Mostra que tá no caminho certo, né? Exatamente. É isso que é importante. Isso que é bom que a gente hoje, né, vai para casa, leva algumas coisas para fazer em casa. Até comenta, ó, foi isso. Não, amor, vamos fazer isso aqui, vamos desvincular um pouco. Mas às vezes não dá. Eu tive 2 percas de cliente que foi muito difícil para mim. Eu não queria mais passar esses momentos. Mas foi muito difícil porque ela demonstrou uma idosa de 101 anos, cara. Ela demonstrou 101. uma afeição assim. Eu peguei muito amor nela por conta do padrão de vida dela. Ser grata em tudo. Isso fez ensinar muita coisa pra mim. E quando ele ia pegar ela pra poder dar banho, ela fazia assim. Dá banho, nem tá frio hoje, não dá banho. Não. Você vai ganhar só um banho quente. O beijinho vai dar um banho quente, mais quentinho em você. Então, tipo assim, e quando ela foi embora, eu fui visitar ela de manhã. Aí eu falei assim, ó, tirei uma foto com a mão dela, né, tudo. Eu amo muito você, viu? Ela tá me falando a mesma coisa. Isso foi forte. Sentiu amar, sentiu cuidado, né? Ela mexeu muito comigo, bastante mesmo. Legal. Tá mexendo ainda, você viu? E mexe. Nossa. E você sabe que aí me veio uma. Depois ele fala pra não chorar, né? E me veio uma palavra assim na minha cabeça agora, e de um homem muito sábio. Ele fala que é mais importante o seu fim do que o seu começo. É mais importante. Muito mais importante o seu Claro. final. Muitas das vezes a gente acha que o começo, pô, somos jovens, cara, mas o importante é o seu fim. Tanto é que no seu fim vocês cuidam, bem dizer assim, vamos falar assim, na maior parte é o fim das pessoas, é o final. E isso é legal de tudo que vocês falou pra mim, que eu acredito muito, é que você tem que se cuidar realmente pra você chegar nesse final com dignidade. Com dignidade. Porque é difícil, cara, você a vida toda ali trabalhar e fazer tudo e conquistar uma história para no final você acabar dessa forma. Então, eu acredito realmente que o fim é mais importante do que o começo. E vocês trabalham com isso. E aproveitando isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Adriano. Estamos chegando no fim. Já? Já tá. Ah, antes eu de cheguei chegar- a falar com sua barba branca. Mas antes de chegar no fim, tá chegando bem. Não, mas tem muito tempo, tô longe ainda. Eu já falei que eu vou passar dos 90. Eu passo dos 90 fácil. Não tomando Coca-Cola e nem tomando Não, eu passo dos muito 90. carboidrato. Eu passo e dos nem 90. salsicha, É isso tá? aí, você declarou, você vai E, acontecer. andando e forte, andando, caminhando. Acho lindo passar aqui na nossa cidade. Tem uma avenida muito famosa. E você passa ali, às vezes, 5 e pouco da manhã. E você vê aqueles cabeça branco passando. Quando eu viajo, eu gosto de caminhar na beira da praia. E eu vejo aqueles senhores de sunguinha batendo futevôlei. Eu acho admirável. Legal. Então eu já decidi que eu vou passar dos 90 e vou passar bem. Vou Futevôlei, passar. é isso Não, mesmo. futebol eu acho que não, porque eu não tenho futebol pra isso. Nem eu, nem o Adriano. O Adriano também não tem. Eu sou Foguinho também. rapaz, Mas não- lembrando, mas a questão é, mas ainda tem um golinho de podcast, futuramente, o que é essa empresa maravilhosa pensa pro futuro, o que tem aí de novidade, o que vocês profetizam, enxergam que vocês querem esses projetos futuros aí. Tem coisa boa aí? Tem coisa boa que a gente sabe. Coisa Bem. boa, mas pode falar? Pode que Falar pode. agora não, né? Pode falar, ué. Primeiramente, deixar um legado. Pô, legal. Né? É, isso Um é legado que tudo na vida hoje tem jeito. Né? Tudo. Deixar um legado de que a maior parte que nós temos que entender a fazer, tudo é cuidar. Né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Cuidar das pessoas que estão ao redor da gente. É que nem hoje começamos hoje a falar, servir. Né? É servir.
E o que faltava para o podcast é poder fazer trabalhos voluntários. Estava no meu coração, no coração da Karen, em servir essas pessoas que precisam também. Mesmo que não tenha condições, né? Hoje o CAPS, tem o CAPS lá. A gente vai servir lá com amor, com carinho. Isso é muito importante, né? E o legado é isso mesmo, que as pessoas entendam mesmo. O cuidado, o amar as pessoas, tem que cuidar mesmo. Estar ali conectado com as pessoas. E nós levar esse cuidado. E treinar pessoas que levem também. Formar. Hoje temos equipe muito bem formada hoje. Mesmo padrão. Ser lembrado como uma equipe que é reconhecida, né? Como uma tem um equipe que diferenciado, tem... né? Amor e cuidado. Amar e cuidado é o quê? É você se doar mesmo. Né? Porque as pessoas não escolheram estar lá. Mas nós sim. Escolhemos estar lá cuidando. Isso é a chave. Elas não escolheram para estar lá. Mas nós sim. Mas a gente não sonha em ficar pequeno, não. A gente sonha em ficar grande. Nós temos um projeto grande, né? Tá no meu coração há muito tempo, na cara, começou também a ter, na Jaca também está há 250 anos atrás. E vamos fazer acontecer, sim. Mas tem até 2 projetos grandes, né? Primeiro é chegar aí, ter um centro-dia, tá? Para levar esse trabalho em conjunto, composto mesmo ali, as pessoas poderem levar, criar uma equipe que busca as pessoas na casa, traga para o nosso centro-dia, passa o dia inteiro, tudo, janta e vai embora, ou com a família, ou nós levamos ela embora. Que legal, perfeito. Tá? O projeto maior que tem nosso é chegar aí, ter mais ou menos aí uns 3 mil quadrados de terra, pra gente fazer várias casinhas individuais, ali até tudo. Que legal, cara. Que legal. Ó, qualquer coisa, o nosso editor vai cortar essa parte, porque a Karen tá olhando aqui e falou, não era pra falar, mas aí a gente vê. A gente vê certinho. Cara, só a gente, né, finalizando, acho que você falou isso, mas eu quero realmente deixar isso bem claro pra quem tá assistindo a gente, e essa pergunta é a pergunta final, e eu achei legal que você tinha falado fora das câmeras. Fábio e Karen, o que é cuidar? Nossa, cuidar é se doar o tempo inteiro. Isso. Cuidar é você servir. Servir. Independente de quem é. E estar preparado emocionalmente para nem sempre ter flores. Nem sempre você vai ter flores. Não, a gente vai ter barreiras. Tem barreiras, tem ataques. Mas a gente foca nessa evolução, que a gente vê nessa evolução, nesse cuidado. As pessoas às vezes se sentir leve por a gente estar ali ajudando, né, no cuidado. E a gente poder se doar independente de como foi a história daquela pessoa. Independente do que ela fez. Entender que é um ser humano que precisa de cuidado ali agora. A questão do que ela fez ou não cabe a nós a julgar. Então a gente ama e cuida da mesma forma, independente de quem seja. Exatamente. Perfeito. E Adriano? Gostei bastante, né? Acho que todo podcast, né, quando a gente traz aqui empreendedores, a gente vai entendendo sobre o negócio e é apaixonante, né? Porque a história que tem por trás, né? Muitas vezes a pessoa vê só o nome, né? Mas por trás do nome existe uma história dos fundadores, de como começou, de toda a trajetória. A gente gosta muito disso, a gente fala muito isso também na nossa empresa, que a trajetória, né? A trajetória de médio e longo prazo vai mostrar realmente que você está no caminho certo. E porque você vai passar por vários percalços aí na sua vida, e o que vai fazer você falar assim, cara, é isso mesmo que eu quero, é nesses momentos de dificuldade, você vai falar assim, cara, não tem plano B. Plano B é o A, dá certo, entendeu? Se existe um plano. Então é isso que eu quero, é isso que eu me propus, esse que é o meu legado, que você falou, também acredito muito nisso, em questão de legado. Quero também deixar um legado e isso é muito legal quando a gente vai conhecer essas histórias, né? No fundo do nosso escritório tem uma frase que a gente colocou lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhoras e senhores, Fábio e Karen da Gold Cares. Da God Cares.
Prazer, cara.